Graça e paz, meu irmão pastor. Hoje vamos para o nosso episódio de número 2, cuidando de quem cuida, quando o pastor para de aprender. Hoje eu quero falar sobre um perigo que raramente aparece nos púlpitos, mas que pode comprometer profundamente o nosso ministério, que é o perigo da estagnação. O momento em que o pastor para de crescer, para de aprender, para de se desenvolver. Não porque abandonou o ministério, mas porque se acomodou nele. E essa é uma das armadilhas mais sutis da caminhada pastoral. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, o Paulo escreve assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Observe a palavra procura. Ela transmite esforço, dedicação, desenvolvimento contínuo. Paulo não está falando aqui para Timóteo apenas começar bem, mas ele está falando para continuar crescendo. Então, primeira reflexão aqui, o perigo da acomodação. Quando iniciamos o ministério, normalmente temos muita sede de aprender. Nós lemos livros, fazemos anotações, estudamos teologia, nós buscamos mentores, nós queremos crescer. Mas com o passar dos anos surge aqui uma tentação. Pensar que já sabemos o suficiente. Pensar que a experiência substitui o aprendizado. Pensar que o tempo de ministério elimina a necessidade de desenvolvimento. E é exatamente aí que muitos líderes começam a parar de crescer. Segunda reflexão: experiência não substitui o aprendizado. A experiência é uma grande professora, mas ela não deve ser a única. Existem pastores que possuem 20 anos de experiência. Existem pastores que possuem 1 ano de experiência repetido 20 vezes. O que faz a diferença não é apenas o tempo, mas é a disposição para continuar aprendendo. Quem para de aprender, inevitavelmente também para de crescer. Um exemplo bíblico disso é o apóstolo Paulo. Uma das coisas que mais impressiona em Paulo é que, próximo do fim da vida, ele ainda estava aprendendo. E a sua última carta, ele pede livros, pede pergaminhos, ele continua estudando, continua se desenvolvendo, continua crescendo. O grande apóstolo não se considerava pronto, e nós também não devemos nos considerar prontos. Outra reflexão: áreas em que o pastor precisa crescer. Precisamos crescer na palavra, precisamos crescer na oração, precisamos crescer emocionalmente, precisamos crescer em sabedoria pastoral, precisamos crescer como maridos, como pais, como líderes, como servos de Deus. O pastor que cresce, ele inspira crescimento também na igreja, mas o pastor que se acomoda limita o desenvolvimento do rebanho. Outra reflexão: a humildade de continuar aprendendo. Uma das marcas dos homens de Deus é a humildade. Humildade para reconhecer: eu ainda tenho que aprender, eu ainda posso melhorar, eu ainda posso crescer. Veja, o orgulho diz assim: eu já sei tudo. Mas a humildade diz: Senhor, continua me ensinando. Pastor, permita-me fazer aqui uma pergunta. O que você aprendeu nos últimos 6 meses? Que livro marcou sua vida recentemente? Que área do seu ministério você está buscando desenvolver? Que hábito novo você tem cultivado? Porque crescimento não acontece por acaso, ele acontece por decisão. Talvez hoje Deus esteja convidando você a retomar o caminho do aprendizado. Então, volte a estudar, volte a ler, volte a ouvir, voltar a sentar-se aos pés de Cristo com um coração ensinável. Não permita que o ministério produza uma acomodação espiritual na sua vida. O pastor mais saudável não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que continua aprendendo. Pastor, enquanto Deus lhe der vida, continue crescendo, continue estudando, continue sendo moldado, continue sendo discípulo, porque antes de sermos mestres da palavra, somos alunos do mestre. E quem permanece aos pés de Jesus nunca vai parar de aprender. Eu queria concluir aqui a nossa reflexão de hoje com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tu continuar nos ensinando. Livra-nos da acomodação, livra-nos do orgulho que pensa já saber o suficiente. Dá-nos um coração ensinável. Desperta em nós novamente o prazer de aprender, de crescer, de amadurecer. Que sejamos pastores que continuam sendo discípulos de Cristo todos os dias.
É o que nós oramos aqui no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, pastor? Vou deixar aqui mais uma frase para você refletir. O perigo não é envelhecer no ministério, mas é parar de crescer. Amém? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio, Cuidando de Quem Cuida. Um abraço.